E aí pessoal, meu nome é Darcio e eu fui comprar um rádio Baofeng. Eu já tinha um Motorola e vi que tinha muita gente comprando o Baofeng, falando muito bem, e decidi me aventurar nesse Baofeng. Acabei comprando esse daqui, é o 777S, mas antes eu pesquisei bastante e peguei bastante informação com pessoas que conhecem do assunto. Eu não sou radiooperador, mas eu tenho amigos que são envolvidos com isso e me deram algumas dicas. Vou estar passando aqui. Eu vou dividir esse assunto de rádio em 3 vídeos diferentes, tá? Então aqui eu vou passar primeiro com um básico, falando sobre as características das frequências. Então nós temos frequências diferentes. Eu vou começar aqui falando sobre UHF, VHF, AM, o que é isso? Então, basicamente, são as divisões das frequências. Então, você tem ali o que a gente usa, nós vamos usar, falando o pessoal do Airsoft, tá? Esse vídeo é voltado para o pessoal do Airsoft. Quando a gente fala de Motorola, a gente está falando em UHF. UHF são frequências altas. Eles são de 300 MHz até 3 GHz. Quando fala de VHF, são de 30 MHz até 300 MHz. E quando a gente fala lá do AM, é abaixo disso. O que isso quer dizer? O que isso importa para mim que estou fazendo Airsoft? É só para saber que é o seguinte, quando a gente está trabalhando com UHF, a gente está priorizando a penetração das ondas. Então, quanto mais alta a frequência lá que você vai estar usando no seu rádio, maior vai ser a penetração. Então, dentro de uma construção, do CQB que a gente gosta de jogar, aquela onda vai penetrar. Se você for ver rádio amador, ele gosta de usar frequências mais baixas, geralmente ali para AM. Por quê? Porque aquilo tem um alcance maior. Então, quanto maior a frequência, menor, vamos dizer assim, o alcance. Lembrando que o alcance tem outras características, tá? Vou bater mais para frente isso, falando sobre potência, sobre antena e assim vai. Mas as características do HF é que ele tem uma penetração maior, só que um alcance menor, trabalhando com a mesma potência, por exemplo. E quando você está falando de frequências menores, lembrando que Motorola, ele vai estar trabalhando sempre em UHF. Ele já tem uma pré-programação dos seus canais que trabalham ali na faixa de 400 MHz. Quando você está falando de Baofeng, o Baofeng existe uma variedade muito grande de Baofeng. Alguns trabalham em UHF, outros em VHF. Aí vai do rádio que você está usando e da programação que você vai colocar naquele rádio. O que vai falar o alcance? Uma coisa muito importante no alcance é a potência. Essa potência é medida em watts, tá? Então, por exemplo, o Motorola, ele trabalha com meio watts até 2. Isso é o que diz o fabricante. Eu ainda vou pegar um equipamento para medir se realmente é isso. Esse Motorola aqui, que foi o que eu comprei, ele trabalha, segundo o fabricante, com 3 watts. Então, ele tem uma potência maior, teria um alcance maior. Lembrando que estamos falando da mesma frequência, dentro da mesma frequência, quanto maior a potência, maior, mais longe ela vai. Falo isso por quê? Porque se você trabalhar com frequências diferentes, mas dentro da mesma potência, você também vai variar. Então, se você trabalhar ali com frequências mais baixas, vai trabalhar com AM, por exemplo, na mesma potência, ela vai ter um alcance maior. É claro, para nós que somos do Airsoft, eu recomendo o pessoal trabalhar com aqueles canais já pré-definidos pelo padrão Motorola. Geralmente, quando a gente vai jogar, sempre tem um pessoal que está com Motorola e eles não têm como fazer a programação, mudar a programação. Então, você acaba meio forçado a trabalhar com isso.
Se você não quiser, é gosto do seu. Se o seu time inteiro tiver em outra frequência, se quiser trabalhar em outra coisa, é com vocês. Mas é recomendável porque invariavelmente você vai acabar num jogo tendo que jogar com pessoas que têm rádio, Motorola, e acaba tendo que sintonizar naquela frequência daquele canal. Uma coisa importante ainda sobre o alcance e potência. Existem a potência de saída e a potência de entrada. A potência de saída é aquela que o rádio vai estar emitindo, ele trabalha. Por exemplo, esse daqui é 3. Só que é importante também você saber a potência de entrada, que seria o quê? Tá, este rádio ele tem, por exemplo, 3 watts de potência de saída, beleza? Agora, a antena dele tem capacidade de transmitir 3 watts, a entrada acaba sendo o eco que daria, porque aquilo que a antena não conseguir transmitir, ele volta para o próprio equipamento. Então, se você tem um rádio de potência de 3 watts, só que a antena só consegue transmitir 2, vai voltar um rádio 1 watts para dentro. Pelo que eu pesquisei com o pessoal entendido, esse sempre volta um pouco. O problema é quando volta muito, que aí pode até danificar o seu equipamento. Para quem usa Motorola, isso não tem problema, porque o Motorola já é uma antena fixa. Para quem quiser trabalhar com o Baofeng, já é diferente. Você pode até trocar a antena e ter um ganho maior de alcance para o seu rádio, para a frequência que você está usando. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para falar, esse é o meu primeiro vídeo, falando sobre frequência e potência de rádio. No próximo, acompanhe a gente aí que vai ter mais 2 vídeos.